na aula eu vou fazer o quê? A gente vai dar uma introdução de sistemas numéricos aí, né? A gente vai falar de conversão decimal para uma outra base e vice-versa, né? Dessa outra base qualquer para o decimal. Então tá aqui meu nome, Rogério Salveiro da Silva, meu e-mail, tá? Então o pessoal que gostar aí já tira o print da tela, tá? Então, como eu falei com vocês, qualquer problema, manda no meu e-mail. Ah, eu não estou conseguindo logar, esqueci a senha. E aí aquele negócio de senha lá não recupera a senha. Vem aqui, me manda um e-mail que a gente dá um jeito. Bom, o que que não vale? Não vale você chegar, ah, tinha que apresentar um trabalho hoje e eu não consegui, tal. Mandou e-mail? Não. O trabalho era hoje, você desconfiou hoje. Pô, aí, né? É aquela coisa, você vai ter uma semana para fazer suas atividades, tá bom? Então, com uma semana de atividades, dá tempo. Procura isso aí para você poder, né? Né? E aqui está a aula que eu já coloquei lá de microprocessadores. Eu estou gravando essa aula também e vou colocar lá para vocês uma nova aula, tá? Às vezes a gente diferencia um pouquinho, né? Tá lá. Então, o que ocorre aí? A gente tem, né, civilizações. Quanto mais civilizada é uma nação, é uma civilização, melhor tem que ser o sistema numérico dessa civilização. Bom, então, vou dar um exemplo aqui. Imagina lá os egípcios, né, tendo que fazer, por exemplo, aquelas pirâmides. Né? Então, imagina tudo que eles têm que controlar lá. A quantidade de escravos que ele tem, a quantidade de comida para dar para os escravos, a quantidade de material, tudo isso envolve o quê? Envolve números. Tá? Então, quanto maior, quanto mais avançada é a civilização, mais avançada é a civilização, maior a necessidade de representar grandes números, grandes quantidades. E essa representação de grandes quantidades é feita com bons sistemas numéricos. Tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Ao contrário, ou seja, quando você não tem uma civilização avançada. Então, a gente tinha, por exemplo, aqui na América pré-colombiana, alguns indígenas que eles contavam aí até dois. Né? Ah, contavam até dois? É, os caras contavam até dois. Então, aí, né, chegava lá para o pajé, pajé, por favor, me oriente aqui, né? Como é que a gente vai e faz aqui né, esse remédio aqui para curar essa doença? Ah, olha, você vai lá na mata e pega uma folha, né, de determinada árvore e traz aqui para mim. Beleza, ele definiu bem aí. Ah, tá ótimo. Ô, pajé, olha, quantos filhos você tem, né, pajé? O pajé olhava lá, assim, olha, hoje eu tenho 2 filhos, né? Oh, beleza e tal, né? Aí outra pergunta, pajé, quantas mulheres você tem? Aí o pajé geral, assim, muitas. Por quê? Porque acima de 2 eu não valia mais nada, né? Então, era mais que 2 mulheres. Agora, quantas? Ele ainda tinha feito pouco filho, né? Mas entendeu? Então, vamos imaginar que ele queira fazer uma jangada. Pô, vai lá na mata e traz aí umas toras de madeira para a gente fazer essa jangada. Aí vem a pergunta: quantas toras? Aí ele vira e fala: muitas. Entendeu? Então é um povo que não tem avanço nenhum. Compara com os egípcios que precisavam fazer a pirâmide. Tá? Os fenícios que trabalhavam com comércio. O comércio tem uma coisa muito interessante, quanto mais melhor, né? Bom, quais são os dois tipos de sistemas numéricos que a gente tem? Então, o primeiro é o não posicional, né? Onde cada símbolo tem um valor, é agregado um valor. Vocês lembram aí de um exemplo de um sistema numérico não posicional que a gente usa até hoje? O advogado gosta muito. Exemplo de sistema numérico não posicional. Manda ver aí, abre aí e fala.
Ou manda no chat. Opa, o Felipe aí, o Jonathan, cravando, né? Cravando aí os números romanos, né? Então, os números romanos são um exemplo de sistema não posicional. Pensa aí na sua cabeça como é que a gente representava, né? Como é que é representado, por exemplo, 50 em romanos. Você lembra? O pessoal deve lembrar, né? 50 em romanos, como é que é? Opa, isso aí não é 50 não, hein, Felipe? 50 em romanos. Opa, tá lá o Carlos, né? Não nos deixando aí para trás. Beleza, um Lzão, né? E 500? 500 em romano. 500 em romano. Um D. Um D, né? Olha, tá muito bom. O pessoal tá. E como será que eu represento 5 milhões em romano? Eu não sei. Eu não lembro. Entendeu? Eu já não lembro. Você lembra? Como é que é 5 milhões? Tem alguém aí que lembra como é que é 5 milhões em romanos? Ó, o Luiz Henrique falou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Ah, o Luiz Henrique também não sabe. Ó. Entendeu? Por quê? Porque no sistema não posicional, quanto é o M é milhão. Eu concordo com você, Arthur, né? Aí você representa até 3 milhões. MMM, 3 milhões. E 5. 5 ferrou, né? Entendeu? 5 ferrou. Eu não lembro. Vou te falar que ferrou pra mim porque eu não lembro mais. Né? Eu precisaria dar aí dar um Google aí para lembrar aí, né? Como é que faz isso. Mas o grande problema, vocês já viram, né? Que a gente tem que, primeiro, vai aumentando a quantidade, eu vou ter que ter mais símbolos. Né? Então a quantidade de símbolos vai aumentando conforme a quantidade do que você tem que representar. Né? E você tem que saber, porque cada um é uma coisa. Então, para cada novidade, para cada, né, aumento, aí você tem que. Né? Vou dar um exemplo aqui, ó, né, dos egípcios também era não posicional. Né? Então, um bastãozinho era a nossa unidade. Né? Um calcanharzinho, um U para baixo, aí, né, um calcanhar que a gente chama aí, ó, representava 10. Então, como é que você fazia 11? Você fazia um calcanhar mais um bastãozinho, tinha lá o 11. Aí você precisa de 100. Putz, aí você usava um rolinho de corda, né? Ele tá falando que é rolinho de corda aqui, vai acreditar que a rolinho de corda representava 100. Aí como é que faz a 111? Um rolinho de corda, um calcanhar e um bastão. Né? Então você vai fazer dessa coisa. A flor de lótus é 1000. O dedo apontando, esse cara feio aqui, ó, né? É 10.000. Peixe vai para 100 mil. E esse homem feliz deve ter ganhado na loteria, né? Esse valor aí, né? 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, 1 milhão de euros. Por isso que ele está todo feliz aí, ele representa 1 milhão. Tudo bem? Brincadeira aí, mas é a ideia. O De Leon deu uma pesquisada ali e tal, mas ele não achou 5 milhões, hein, De Leon? 500 milhões? Ixi, depois você mostra pra gente, não vi não. Bom, beleza? Tudo bem aí? Tá? Dúvidas né? Então a gente já viu isso aí em alguns itens. E o outro sistema é o sistema que a gente usa até hoje, que é o sistema posicional. Né? O sistema posicional. Por quê? Porque no sistema posicional, a quantidade que aquele número representa depende da posição dele. Né? Depende da posição dele. Então, se você escrever 21 ou 12, o 2 tem pesos diferentes, por conta que eles estão numa posição diferente. Em 12 ele está numa posição, em 21 ele está em outra, por isso ele representa quantidades diferentes. Ok? Então vamos mais para frente aí pensando no posicional. Então, ó, lembra aí, outra vantagem, uma vantagem aí então, dos sistemas numéricos posicionais, primeiro, né?
que o número vai depender, então, da sua posição. Isso vai fazer com que a gente realize cálculos com muita facilidade. Então, eu aprendi a fazer, por exemplo, uma soma. Então, independente da quantidade de algarismos, a soma vai ser sempre feita da mesma maneira. Aprendi a fazer uma multiplicação, independente da quantidade de algarismos, a multiplicação vai ser sempre da mesma maneira. E assim por diante. Né? Então, você criou um algoritmo para fazer uma conta qualquer, ele é sempre daquela mesma forma. Tá bom? Então, 2.529. Por que esses dois aí, o 2 que está antes do 5, tem um valor diferente do 2 que está depois do 5, que está à direita do 5? Por que eles representam valores, quantidades diferentes? Posição na casa decimal. Isso, então o 2, que está entre o 5 e o 9, ele está na casa decimal. E o 2, que está aí antes do 5, à esquerda do 5, ele está na casa do milhar. Né? Então, basicamente é isso aqui que acontece. Então, o sistema é base 10, o sistema é decimal. Então, ele faz isso aqui. Ó. Então, o primeiro 2 aqui, deixa eu colocar aqui uma caneta. Então, esse primeiro 2 aqui, ó, ele está aqui. Ele é multiplicado pela base, né? Então a base que nós trabalhamos é 10. Então está aqui, a base é 10. Elevado à posição. Ele está na posição 3. Lembra que o primeiro cara aqui, ó, o 9, aqui, ele está na posição 0. Olha o 9 aqui. Ó. É 9 vezes 10 elevado à posição dele, que é 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então, 9 vezes 1 é 9 mesmo. Então, esse cara aqui é o quê? É 9. Né? Depois, o próximo 2 aqui. Esse próximo 2 aqui é 2 vezes 10 elevado à posição que está esse cara. Ele está na posição 1, no caso. Então, 10 elevado a 1 é 10 vezes 2, 20. Né? Então, esse 2 que está aqui, né? Ele está justamente representando o quê? Representando 20. Né? E o 5, né? 5 vezes a base, que é 10, elevado à posição dele, que é 2. Né? Ou seja, 10 elevado a 2 é 100, vezes o 5 dá 500. Né? Vamos ver se a gente tem aqui. Ó, né? Então eu tenho a base, a posição, né? Então é dessa forma. Aí você vai, né, e faz a soma deles aí. Lembram disso? Alguém alguma vez na vida falou disso para vocês? Se não falou, eu estou aqui apresentando você. Todo o sistema de qualquer base é assim. Tá? Então, vamos lá. Sistema decimal. Qual que é o uso nosso? Dia a dia, né? Então, nós trabalhamos com sistema decimal. Né? E a gente usa isso aí no nosso dia a dia. Todo dia a gente, né? É alguma coisa desse jeito, Felipe. É na quarta série, terceira, quem sabe na quinta, mas alguma coisa desse jeito vocês já viram na vida. Tá? Ah, eu nunca vi, você esqueceu. Você que nunca tenha visto mesmo, mas normalmente o pessoal esquece, né? Eu digo na aula de microprocessadores, microcontroladores, que a memória de aluno é memória RAM, né? Ele apaga com o tempo. Bom, a gente tem aí, como a base é 10, né? Tem a base de sistema decimal, base 10, eu tenho que ter 10 algarismos diferentes. Então eu tenho que ter 10 caras ali para... E quais são esses algarismos? Do 0 ao 9. Então tá lá, do 0 ao 9 temos 10. Como eu digo para vocês, não esqueçam do 0. O 0 não vale nada, mas também é filho de Deus. Tá? Então eu tenho 10 algarismos lá. Então tá lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 algarismos diferentes. Então, se você passar para outra base, você vai ter que alterar a quantidade de símbolos que você precisa para trabalhar naquela base. Bom? E a formação? A formação é aquela que a gente colocou para vocês. Né? Então ele vai lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contém até 9. E agora, como é que é o próximo? Como é que eu formo o próximo número? Né? Então, se você vai na sequência, um aluno desavisado vai falar, é 10. Mas não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando como é que você forma. Então, a formação é a seguinte. Ó.
Acabou. Eu usei todos os algarismos que eu tinha para representar, ó, acabaram. Acabaram. Não tem mais algarismo para representar. Então, o que eu faço? Eu pego lá o meu primeiro algarismo, que é 0, coloco lá o 0, né, e acrescento 1 na próxima casa. Aí apareceu 10. Ó. Olha lá, o 10, 11, 12, e aí vai na sequência, né? Então você vai procurar aquele 0 ali, ele vai na sequência do conjunto de algarismos. 0, 1, 2, 3, até que chega um 9. Um 9 acabou de novo, né? Então na casa da unidade acabou. Não tem mais. O que eu faço? De novo eu faço o seguinte, eu pego aquele 0 inicial, coloco lá na última casa, depois a gente repete o cara. E acrescenta 1 na próxima casa. E vai lá, 21, 22, 23, chegou lá no 29, vai para 30, né? Então pega o 0 de novo, coloca lá no lugar onde acabou e acrescenta 1 na próxima casa. E vai assim, até que a gente chega em 99. E aí, o que acontece? Cheguei em 99, como é que forma o próximo número? A mão à esquerda. Mas a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Eu pego o 0 lá, coloco no lugar onde acabou. Então acabou o 9 lá, opa, põe o 0 no lugar do 9. Outro 9 ali, acabou, põe outro 9 ali. E acrescenta 1 na próxima casa, você vai ter o 100. E daí por diante. Tá? É sempre assim, qualquer uma delas. Tá bom? Sistema binário. Então, o sistema binário usa a base 2. Qual que é o uso dele? Na eletrônica. Por que a gente usa ele na eletrônica? Porque é muito fácil identificar coisas do tipo, ó, interruptor ligado, interruptor desligado. Lâmpada acesa ou desligada, motor ligado ou desligado. Tem tensão, não tem tensão. Tem corrente, não tem corrente. Então, isso facilita muito a utilização, né, de sistema binário. Né? Então, eu tenho lá minha eletrônica tal, e eu quero fazer contas com ela, eu quero representar um número. Como é que eu faço? Use, então, o sistema binário, onde você tem facilidade em colocar na sua eletrônica esses termos. Tem tensão, não tem tensão, ou tem corrente, não tem corrente, etc. Então, você usa isso principalmente para eletrônica. Tá? Eu tenho, então, se o sistema é base 2, o sistema é binário. Quantos algarismos eu tenho? 2. Eu tenho o 0 e o 1. Né? Em inglês, eles são chamados de binário dígito, ou seja, dígito binário. Aí você contrai, né, o começo da palavra, né? Então você contrai o começo da palavra, B, com os dois finais aqui, e o nosso amigo inventou o tal do bit. O bit é simplesmente a representação de 0 ou 1. Né? Então é a menor representação que eu tenho no sistema binário, né? Ou utilizado aí na eletrônica digital, é o bit. Tá? Eu tenho o quê? 0 a 1 só. Tá? 0 a 1. Então é o meu bit aí. Então ele é a contração aí de binário dígito, ou seja, dígito binário. Aí o pessoal fez um apelido, né? O apelido é mais ou menos aquilo, né? Você vai na feira e vai comprar 12 laranjas. Né? Você pode comprar 12 laranjas ou você pode pedir o quê para o feirante? Ao invés de 12 laranjas, o que você pede lá para o feirante? Que é o apelido que você usa? Uma dúzia. Dúzia. Né? É a mesma coisa, o bit aqui é a mesma coisa. Né? Então é um apelido aí que o pessoal usa. Como é que é a formação dele? A formação então é igual à formação decimal. Você contou 0, 0 é 0, 1, contou 0 e 1. Acabou. Acabou. Como é que é o próximo número, então? É aquele que eu falei. Aqui onde acabou, ó, o 1, eu vou colocar um 0. E acrescento 1 na próxima casa. 1, 0. Então eu tenho 0, 1. Como é que é o 2? O 2 é isso aqui, ó. É 1, 0. 1, 0 é 2. Aí o próximo vai ser o quê? Né? Eu tenho 1 da primeira casa, o 0 vai ficar 1. Ó. Aí acabou de novo. Ó. Esse aqui é o 3, né? Então 0, 1, 2, 3, acabou. E agora que acabou? É o mesmo caso do 99, né? No lugar onde tem 1 aqui que acabou, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0, vou colocar 0 aqui, ó. No lugar dos dois 1 que acabou. E vou somar 1 na próxima casa. Tá aqui, ó. Isso aqui então, ó. 0, 1, 2, 3, isso aqui é o 4. Entenderam? Mais ou menos? Pode ser?
Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, né? Do mesmo jeito que a gente faz em decimal, eu faço para qualquer outra base. Qualquer outra base é formada dessa forma. O que muda? A quantidade de símbolos, a quantidade de algarismos que eu tenho em cada base. Legal? O que será esse cara aqui, ó? 1, 0, 0, 0. Quanto que é esse cara aqui, ó? 1, 0, 0, 0. Vai contando nos dedos agora, ó. 7. Quase, ó. O 7 é esse aqui, ó. 7 é esse aqui, ó. Então, 8. obviamente, esse aqui é o 8. 8. Tá? Então, o 7 está aqui, ó. Aí você vê que no 7 acabou tudo, né? Chegou em 1, 1, 1. Né? Chegou em 1, 1, faz o quê? Vai lá, onde tem 1 você troca por 0 e acrescenta 1 na próxima casa. Então, esse aqui era o 7, né? Aí você vai para o 8. Beleza! Tudo bem? Dúvidas, perguntas, questions? Vamos lá, então. Então, a gente tem o sistema hexadecimal. Aí no meio a gente tem um octal aí, mas ele não é muito... Bom, é utilizado, mas também não é demais, não. Acho que pra gente aqui, no nosso dia a dia, acho que o hexadecimal vai vir antes, né? E a gente tem no hexadecimal. O hexadecimal é 16. Então, eu vou usar uma base no sistema binário de 16 símbolos diferentes. Né? 16 símbolos diferentes. Aonde que a gente usa? Vocês perceberam aqui, por exemplo, para me representar o 8, como a base é muito pequena, ou seja, tem poucos símbolos, esse número aqui, ó, de uma representação pequena. 8 é uma representação pequena, né? Você vai na feira aí, compra uma dúzia de laranjas aí, passinho, você já tem que utilizar aí um conjunto de 4 bits. Não, um conjunto de 4 bits. Enquanto você comparar aqui com o decimal, se você usar os mesmos 4 bits, colocar como exemplo 1, 0, 0, 0, né? Aqui esse 1, 0, 0, 0 representa aqui quantidade? 1000. 1000 laranjas. É muito mais que essas 8 que estão aqui. Então, como a base é pequena, tem 2 símbolos só, a base é 2, eu tenho 2 símbolos, esse cara cresce. Né? A quantidade de algarismos que eu preciso para representar um número cresce muito grande. Né? Então eu preciso de muitos bits para representar um número qualquer. Né? Então, esse é um problema do binário. Para a gente falar, para a gente fazer conta, etc., números muito extensos assim ficam difíceis. Então, o hexadecimal ele tem uma conversão fácil, né, praticamente direta da base 2 para a base hexadecimal. Então, a gente usa em programação, em digital, etc., né, no ensino e tal, para a gente ter essas representações aí. Se tiver alguém aí mais velho, lá no começo dos celulares, né? Quando você comprava um celular, para você ativar ele, você precisava passar o número de série. O pessoal falava que você precisava passar o hexa do celular. Por quê? Porque ele estava gravado em binário lá na memória, e o pessoal, para trabalhar direitinho, tinha um número em hexadecimal, que era um número grande, viu? Então eu tenho lá, como eu falei para vocês, hexa é 16. Eu vou ter 16 algarismos, ou seja, 16 símbolos. Então, como é que eu vou usar esses 16 símbolos? De 0 a 9, beleza, vocês já conhecem muito bem. Então, depois do 9 eu tenho a quantidade 10, ela vai ser representada pelo A. Depois da quantidade de 10, eu tenho a quantidade 11, né, que vai ser representada pelo B. E assim por diante até o 15, que é o F. Então eu vou ter representação de 0 até 9, sendo os algarismos que a gente trabalha, e de 10 até 15 a gente vai trabalhar com letrinhas, tá bom? Mas que ela, né, que eu vou pensar que cada letrinha dela tem uma quantidade que ela está representando, que ela está simbolizando, tá bom? Como é que é a formação dele? Então, ó, mesma coisa, você contou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que vem depois do 9? Vem o A, o B, o C, o D, o E e o F. Acabou! Como é que eu faço? Né? Então, F aí é 15. Como é que eu escrevo 16? Como é que a gente escreve 16?
10. 0. Não fale muito de 10, assim, começa a usar o termo sim, tá. 0, etc., para a gente não confundir com decimal. Deixa o 10 exclusivamente para decimal. Né? Beleza. 0. Mas não, é uma colocação aqui só para a gente ter uma. Mas é um 0. E aí vem lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9, qual que é o próximo número? Na sequência. 1A. 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 Exatamente. B, C, D, E, F. Isso. É isso mesmo, vai até um F. Chegou em um F. Acabou, aquele F acabou. O que eu faço? Qual que é o próximo número? 2, 0. Oi? 2, 0. Exatamente. Então você pega ali, no lugar daquele F que terminou, você vai colocar um 0 e acrescenta 1 na próxima casa. Então eu tinha 1, né, que ele estava fazendo um F, então 1 mais 1, 2, tá bom? Então ele vai até um F. Aí vamos supor que eu estou contando, eu chego lá, por exemplo, em 9F. 9F. Cheguei em 9F. Qual que é o próximo número aqui depois de 9F, hein? A regra é a mesma, não muda a regra. Um G, professor? Oi? Um G ou nada a ver? Não tem G, ó, tá vendo que vai até F. Então o G não existe. A0. Oi? A0. 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 É, exatamente, ó. Então no lugar do F, aqui acabou, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0. No lugar do F, eu vou colocar 0. E eu vou acrescentar 1 na próxima casa. 9 mais 1. Pô, 9 mais 1 é 10. Tá, mas 10 aqui é a letra A. Então eu vou ter A0. Entendeu? Então eu vou dar A0, A1, A2, A3, até que ele chega em AF. Chegou em AF, né? Chegou em AF. Qual que é o próximo número? Agora tá mais fácil. Já aprenderam o primeiro, né? O primeiro é mais enroscado. Zero. Tem a dúvida, né? E agora? O que eu faço com esse F? B0. B0. O F vira 0. E acrescenta 1 aqui na casa do A. A mais 1 é B. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 e BA. FF. Chegou em FF, qual que é o próximo número? A00? Então, olha lá. No lugar do que acabou, eu vou colocar 0. Então eu tenho um F aqui, vou colocar 0. 100. Eu tenho outro F aqui, 100. vou colocar 0. E acrescento 1 na próxima casa. Então, não tenho nada aqui, mais 1 eu vou para os 100. Beleza? Então, ó, vamos ver se o pessoal. Eu tenho lá o número que a moça falou. A00. Eu sei então que o próximo número seria A01, tá bom? Nenhuma dúvida. Né? De A00 foi para A01. Qual que é o número anterior aqui? O que vem antes de A00? SS. Oi? SS. S? Ó, não tem S aqui, ó. A representação vai de 0 a F. Eu acredito que você falou F, né? Ó, tem um F aqui no lugar do 0, né? Então esse F aqui vai virar 0. Aí eu tenho mais um 0 lá, quer dizer que eu tenho um F aqui. E daqui para cá, eu somei 1, né? Então isso quer dizer que o A aqui eu vou diminuir 1, né? Então, A menos 1 fica 9. 9, exatamente. Então, antes do A00 vem o 9FF. Beleza? Aqui é mais o dia a dia aí para vocês irem trabalhando isso. Eu sei que é novidade, né? Alguém tinha visto isso antes? Só lá no técnico, né? Sim. Só lá no técnico. Então, que aqui a gente vai. Ó, Professor, oi. você vai mostrar a base octagonal? O que tal, né? Então, É. eu vou trabalhar com ela aqui, mas ela segue o mesmo princípio aqui,
o que diferencia aqui? No octal, eu tenho 8 algarismos, então ele vai do 0 ao 7. Mas a maneira de trabalhar é a mesma. Sim, sim. Tá? Beleza. Nós vamos trabalhar ela assim, quer ver? Ó.